me apresentar na apresentação. Meu nome é Bárbara Lopes, mas todo mundo me chama geralmente de Babi, desde que eu entrei na faculdade, antes talvez, mas enfim. E aí eu entrei na faculdade em 2006, quando eu entrei no primeiro período, deu certo? Bom, eu entrei então em 2006, aí vou contextualizar um pouco assim. Quando eu cheguei, a Denise inclusive já estava lá e tinha entrado no ano anterior, né? E aí logo no primeiro período, eu também procurei saber sobre as pesquisas que estavam acontecendo na faculdade. E aí eu conheci o professor Pedro Novaes, que tinha um laboratório de pesquisa também. E aí trabalhava com uma área de pesquisa que era de sociologia do urbanismo. E aí fui conversar com ele e comecei a fazer essa pesquisa que era super teórica. A gente falava sobre Pierre Bourdieu, era uma coisa que assim, para mim, estava no meu primeiro período e não fazia ideia do que ele se tratava, explodiu minha cabeça. Acho que eu não aprendi muito bem o que era naquela época, assim, hoje em dia, que, enfim, no doutorado eu voltei a estudar o tal do Bourdieu. E aí acho que agora é que a ficha caiu, a grande ficha caiu do que eu estava estudando lá no primeiro período, que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Acho que eu não tinha assim, noção, né, da profundidade das coisas, das palavras difíceis que eu lia sobre esses temas e tal. E o laboratório do Pedro era na mesma sala do laboratório do professor Fábio. E aí eu fiquei durante um ano lá fazendo pesquisa e o Fábio sempre brincando, vamos pro lado de cá. E comecei a interagir muito, né, com o pessoal que trabalhava com o Fábio, dava já uns pitacos lá, ia de vez em quando em alguma oficina, dessas que aconteceram em 2007, que a Denise apresentou algumas coisas. E aí, a partir de, acho que fim de 2007, a pesquisa com o Pedro acabou também. Eu continuei até trabalhando com ele em algumas coisas, mas me assumi de fato dentro do Urbanismo MG. E aí passei a participar das oficinas. Pode passar, por favor. Eu botei só algumas fotos para ilustrar, porque o que eu pensei, gente? A Dê trouxe aqui as experiências, principalmente as que aconteceram a partir de 2007, que foi quando eu entrei, 2007, 2008, e aí eu já imaginava que ela ia conseguir, né, trazer e aprofundar mais nisso, e pensei, como que a gente pode, né, se complementar também, pensando no que vocês também gostariam de ouvir. E aí, desde quando eu tenho trabalhado dentro da área, né, de urbanismo, por causa de toda essa trajetória que a gente, que eu vou comentar aqui, sempre que tem algum estudante, algum bolsista, ou estagiário, qualquer coisa, ou alunos, né, sempre que gostam da área de urbanismo, tem sempre alguma pergunta ligada a como que faz para seguir com esse caminho depois de formar. Isso é sempre uma pergunta, assim, ela muda a forma, mas ela sempre aparece. Porque acho que existe, assim, a gente tem uma cultura dentro da faculdade, de projeto, principalmente, de ser muito forte, né, na maior parte das faculdades, e o caminho do urbanismo, ele não parece tão óbvio quanto quando você escolhe trabalhar com um projeto de arquitetura, né, que você começa fazendo o armário do banheiro da sua tia, você começa fazendo a fachada do seu primo, então você entra nesse universo, assim, você tem um acesso mais fácil a esse universo, né? E como é que você faz para começar a trabalhar com cidade, né? Essa outra escala. Então eu acho que isso é sempre uma coisa que aparece, e aí eu achei interessante colocar um pouco disso aqui, de como que a gente sai disso aqui, de tudo isso que a Denise trouxe, inclusive, dessa prática, da gente entrar nisso dentro, né, enquanto a gente está dentro da universidade, e como que depois isso pode se desdobrar em outras experiências, e como a gente pode cavar outras oportunidades também dentro dessa área, né? Que é essa coisa meio fechadinha assim. Então, assim, dentro do Urbanismo MG, e aí tinha, né, teve esses grandes projetos assim, que tinham vários pequenos projetos, um programa, né, com projetos dentro. Então, a gente teve o Pelas Cidades, jornada de planejamento, então a gente trabalhou tanto, assim, não só trabalhou, como a Denise também trouxe bem, compartilhamos o que a gente estava fazendo em muitos seminários, congressos e tudo mais, em muitas cidades. Então, assim,
primeiro, essa experiência de conhecer todas as cidades, trabalhar com essas cidades, ou ir apresentar e fazer trocas, né, em outras cidades, e os temas também trabalhados. Então, a gente tinha oficina de valorização do patrimônio cultural, de capacitação de instrumentos de planejamento, planos diretores, plano habitacional, projetos de restauro, de urbanização. A gente estava lembrando do projeto do Parque Linear também, né, que desdobrou do que a Denise comentou aqui também. Quando eu estava me formando, teve o plano habitacional de Pequeri, então acho que foi o último que eu estive dentro do urbanismo MG. E a gente se divertia muito também. Eu resolvi trazer a foto. Mandei pra ela, falei, não vou botar não. Eu falei, vou sim. Aqui sou eu e Denise, depois de alguma oficina no Parque Nacional do Itatiaia. Porto Alegre. Porto Alegre, aqui dentro do núcleo, vocês podem ver que era uma equipe muito grande, né? E que mudava muito, assim, acho que tem, tipo, a Denise ficou muito tempo, eu fiquei muito tempo, tem alguns que ficaram mais tempo, mas muitas pessoas entraram e saíram também nesses projetos, assim. Então a gente teve a oportunidade de aprender também com muitas pessoas que passaram por aí, né, de várias áreas, porque eu acho que tem essa grande questão, essa grande contribuição de ser um trabalho sempre transdisciplinar, né, multi e transdisciplinar, que eu acho que a questão do trabalho em equipe, quando a gente pensa, né, no projeto de arquitetura e tal, a gente já tem isso dentro do curso muito enraizado, né? A gente sempre está fazendo projetos em equipe. Mas a gente abrir essas fronteiras do que é arquitetura e urbanismo e trabalhar com outras áreas que também trabalham com cidade, com urbanismo, né? A geografia, que tem um olhar sobre o território, a engenharia, biologia, enfim, todas essas áreas. E aí áreas também que dialogam com esse contato que a gente precisa ter quando a gente discute cidade com a população, né? Então tinha pessoas da comunicação, da história, passaram pessoas de várias áreas, e eu acho que isso vai nos contribuindo com essa nossa formação, né? Então aí, pode só voltar um minutinho, Heather, só para eu contextualizar o que vai entrar ali. Então o que aconteceu? Eu me formei em 2010, 2011, e aí trabalhando dentro do núcleo, né, a gente estava com essas oficinas e esses, principalmente o plano de habitação de Pequeri, que foi esse último. Eu já estava também nos últimos períodos, já no TFG, quando comecei a trabalhar na experiência que a Denise comentou, do final, que foram os planos diretores do Gasbel, foram aqueles 7 planos diretores que deu uma trabalheira louca, né, pra gente. E aí isso que já foi uma coisa muito legal, porque a gente já estava nessa transição, virando profissional, né, saindo da faculdade. Então eu acho que consolidou mais, assim, um senso inclusive de responsabilidade do que a gente estava produzindo ali, né. A gente estava sendo, claro, tinham outros profissionais com experiências, né, de várias áreas também, e professores já mais velhos e tal, mas a gente estava ali assumindo algumas responsabilidades a mais. Então foi uma experiência muito importante para a gente consolidar mesmo esse conhecimento e assumir essas responsabilidades, assim, né, já deixando de ser estudante e passando para essa fase profissional. E aí, quando eu me formei, em 2011, eu fui convidada, que também não estava esperando por isso, mas eu fui convidada para coordenar o plano diretor de Lima Duarte, dentro de um projeto de cooperação, semelhante ao que está tendo em São João agora, com Lima Duarte. E aí alguém chegou lá no CPS, no Centro de Pesquisa Social, e falou, não, a Lívia Muchinelli, inclusive, que fez isso, ela ia trabalhar nessa equipe, ela estava como professora, ia trabalhar nessa equipe, mas ela falou, eu não consigo coordenar, mas eu tenho uma pessoa que consegue. E me chamou para coordenar o plano. E aí, gente, era simplesmente eu, recém-formada, com 1,50 m, cheguei lá para coordenar professores da universidade. Então, assim, para mim isso foi um desafio muito grande, porque essa coisa de ter o expediente, né, eu acho que a gente é meio atrevida também, né? A pessoa, primeiro você fala, quero, e depois você vê como é que faz. E aí a gente vai nessa e as coisas vão dando certo. E aí eu topei coordenar, e aí eram vários professores da universidade que estavam fazendo esse projeto, e aí eu já vou contando um pouco dessa trajetória e trazendo também um pouco esses desafios, porque eu acho que
cada uma delas trazem aprendizados que são muito diferentes e que vão conduzindo aquelas setas que a Denise ilustrou super bem ali, né? Então, assim, eu nessa experiência, apresentando o plano diretor em Lima Duarte, eu tive vários momentos super difíceis, assim, de ser diminuída por ser mulher, por ser nova. Então eu tive vários momentos de embate dentro de audiências e tudo mais, de sofrer preconceito por causa disso, mesmo estando ali dedicada e fazendo de fato um trabalho técnico relevante, assim. Eu não estava, não era a minha idade ou não era isso que estava sendo, na verdade, assim, não era a qualidade do trabalho técnico que estava fazendo com que esse trabalho fosse questionado, né? Eram essas outras características e isso ficava muito evidente, assim. Então isso também é uma coisa que, e aí eu vou chegar lá, mas eu terminei meu doutorado recentemente e tudo isso veio culminar para eu conseguir, fui ruminando tudo isso ao longo de todos esses anos. E o meu doutorado eu falo disso, inclusive, né? De como essa área, ela funciona muito como uma bolha também, assim, né? Se vocês forem pegar, que aí foi o exercício que eu fiz no doutorado, de pegar as empresas de consultoria, que são as que mais dominam esse mercado, porque aqui a gente está falando ainda de uma cooperação com a universidade, então, massa, porque assim, ela abre esses espaços. Mas quando a gente vê dentro das empresas de consultoria, a gente tem empresas muito antigas e já muito... é uma pequena bolha que forma esse mercado, né? E elas ficam ali se retroalimentando e elas têm muito uma lógica de serem... tem um perfil muito clássico, assim, né? De quem está aí produzindo as cidades, no final das contas, né? Sendo contratadas para isso. Então, são geralmente engenheiros, donos dessas empresas, homens brancos e já bem mais velhos que estão acumulando ali todos os capitais necessários para continuar produzindo cidades, né? Então tudo isso aqui, essas experiências, elas foram me mostrando isso também e mostrando como a universidade é um espaço importante para a gente quebrar, fazer essas rupturas também, né? Pode passar, por favor, Kevin. Depois aqui ainda teve o urbanismo em Leopoldina, que também foi, uma coisa vai puxando a outra, né? Então dentro da universidade também, aí eu já fui contratada como uma consultora externa. No anterior também foi só o formato que mudou um pouco, mas aqui foi mais pontual, né, na revisão das leis de ordenamento de Leopoldina. Pode passar, por favor. E aí, por influência do professor Fábio, porque durante todo esse tempo aqui, a gente continuou tendo esse contato, né, e essas trocas. E assim, em momento nenhum eu duvidei de que todo esse aprendizado ele vinha desse desdobramento de tudo que a Denise apresentou antes aqui, desses projetos que a gente veio desenvolvendo lá. Inclusive da força que tem o eixo da participação, né, dentro disso. Então, como a gente aprende a lidar, metodologias e tudo mais. E aí, por influência do Fábio também, eu resolvi tentar o mestrado lá em Salvador. Isso eu tinha formado em 2011, e aí eu fiquei trabalhando nesse projeto aqui em 2011, 2012, e aí 2013, no início de 2013 eu já fui para Salvador fazer o mestrado lá, que o Fábio estudou lá na UFBA também, e aí isso não passava pela minha cabeça, gente, imagina, eu estava aqui, e aí eu tenho um ponto muito importante para falar, que eu não tinha dinheiro, tá? Eu não fui, tipo, papai, paga pra mim que eu tô indo pra Salvador, não. Então, assim, a faculdade inteira, a bolsa pra mim fez muita diferença. Eu entrei pela cota de universidade pública, meus pais nunca tiveram condição de me manter aqui, sempre foi perrengue. E aí, como é que de repente essa menina resolve ir pra Salvador, né? Doida. Um pouco também. Mas aí, o Fábio foi também me dando essas dicas, assim, ó, de não, você tem que tentar, e aí tem a bolsa, e aí tem contatos e tal. Fui cavando esses contatos, fazendo amizades por lá, e aí tem um ponto muito importante também. Eu achei também que isso também de sair do lugar onde você está, porque dentro do urbanismo, quando a gente fala ali das cidades que a gente está trabalhando aqui na região, a gente vai para uma cidade vizinha aqui e já aprende pra caramba, né? Dessa troca com essa outra realidade.
Então a gente tem que ir tentando furar essas bolhas, né? A bolha Sudeste, a bolha Brasil, são várias escalas de bolha, mas sempre que a gente tem possibilidade de furar, é muito importante a gente entender como é que funciona do outro lado. Isso, né? Traz pra gente, pra nossa experiência pessoal, né? Outras formas de fazer, outras formas de ver o mundo, outras referências bibliográficas, né? Você vai fazer mestrado na UFBA, você lê coisas que aqui não tá rodando, assim, né? Essas coisas mudam. Então, eu acho que isso foi muito importante. E aí, enfim, como o Fábio chegou a me apresentar algumas pessoas, professores lá, então eu fui um pouco com essa referência e com a cara e a coragem e a bolsa de mestrado que tinha. Não foi simples, foi perrengue também, mas foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Eu tenho certeza que essa dica, né, e essa coragem de sair dessa minha zona de meio conforto foi muito importante para mim. E lá eu pude entrar também em projetos de extensão, e aí foi também nessa lógica de quero continuar meio que como fazia no Urbanismo MG, né? Era uma coisa meio... eu não me via a possibilidade de não estar nesse meio. Por mais que eu gosto muito da área de pesquisa, mas a extensão, essa coisa da troca, de você ir para o território e tudo mais, sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu acho que essa prática, para quem quer trabalhar na área de urbano, para quem quer voltar para a sala de aula, é muito importante. E aí, gente, quando eu fui fazer o mestrado, inclusive, desde muito cedo na faculdade eu pensava assim, não, se eu quero trabalhar com urbanismo, eu vou fazer mestrado, doutorado para voltar para dar aula. Eu achava que esse era o único caminho possível. Só que eu fui descobrindo outras coisas, né? É isso, a gente vai tentando, aprendendo e mudando o curso também, porque não necessariamente a gente precisa chegar naquele miolinho ali, né? Você vai descobrindo outras possibilidades e esse que é a mágica do negócio. E aí lá eu trabalhei junto com a professora Ana Fernandes, que foi também apresentada pelo Fábio, no Plano de Bairro 2 de Julho. Conheci vários movimentos sociais populares de luta por moradia. E aí essa minha percepção também de qual é o nosso papel como urbanista também, né, foi mudando junto com isso. E esse contato com os movimentos de moradia do Centro Antigo de Salvador também foi assim uma grande ruptura para mim da prática mesmo assim do planejamento, de entender como essas outras questões dentro da cidade, né, de questões relacionadas a gênero, classe social, racialidade, como isso tudo impactava também dentro da política que a gente discute para as cidades, né? Então o plano de bairro foi muito importante para isso e pode passar, por favor? E foi lá que eu conheci o pessoal da Gamboa de Baixo, que foi um trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo do mestrado, junto com a parte da vida pessoal, né, que acompanha junto com isso, é que o meu marido, o Fabrício, que também trabalhou em algum momento junto dentro do núcleo, ele foi para Salvador também fazer a residência em habitação e direito à cidade, lá na UFBA, e aí a gente junto começou a trabalhar com assessoria na Gamboa de Baixo. Olha ele, esse aqui é o Fabrício. Importante citar ele porque ele aparece em todas, a gente é sócio, né? Então não tem jeito, gente. Estamos vinculados, temos filhos, é um casamento de muitas áreas da vida. E aí na Gamboa eu comecei a trabalhar com assessoria popular, gratuita. Isso não deveria ser o ideal, né? O bom seria que as comunidades tivessem de fato a assistência técnica e a assessoria técnica garantida, né, pelas estruturas do Estado. Isso seria muito bom. A gente tem alguns projetos que caminham nessa direção, mas ainda assim, eu digo gratuito, mas é meio que mentira isso, porque o tanto que a gente ganha a partir dessa troca, e a gente contribui de alguma forma com conhecimento técnico, né, mas assim, entendendo as demandas que essa comunidade tinha, e aí não tinha, a Gamboa foi o principal, foi onde assim, eu criei mais vínculo de amizades mesmo, mas era na verdade o Centro Antigo de Salvador. A gente começou a discutir por causa do Plano de Bairro 2 de Julho, e aí mudou de novo para mim essa percepção da função da universidade, né? Porque às vezes a gente acha que a universidade vai chegar meio que o salvador da pátria, né? Vou chegar com o meu conhecimento técnico aqui, e aí chegar e dar de presente para vocês que estão aí precisando dele.
E não é isso, gente, né? Essa lógica dessa troca, que às vezes aparece só muito em discurso, ela, se você abre espaço para ela, a prática é muito importante. Eu amo essa foto aqui, essa aqui de listrinha sou eu. E esse aqui é o Arapuê, que é pescador na Gamboa. E o quanto eu aprendi sobre território com Arapuê é uma coisa que eu não consigo botar no currículo Lattes, né? Mas é o que me fez construir todo o caminho que veio depois disso aí. Então, assim, abrir essa possibilidade, né, de atuar em lugares que você sabe que o conhecimento técnico também vai fazer diferença, e não focar só, às vezes, né, isso é difícil porque a gente precisa também ganhar dinheiro, né? Mas quando a gente abre brechas, né, para ter esse tipo de experiência também, a gente ganha em outros aspectos. Pode passar, por favor. E aí, depois eu vou voltar na Gamboa, porque a Gamboa ainda está muito tempo na minha vida. Isso foi em 2013 e até hoje eu mantenho o grupo e essa assessoria, volta e meia também, ela volta a acontecer. E aí, ainda estando na Bahia, eu trabalhei em alguns projetos como consultora, né? Esse aqui foi um que eu gostei muito, que foi o plano diretor lá de Paulo Afonso, que eu fiz a coordenação técnica. Paulo Afonso é onde tem a Chesf, que é que gera energia, né? Esse aqui são os lagos ela é ilhada e aí tem ela foi planejada, né, para isso. E aí a gente trabalhou com o plano diretor de lá, foi muito bacana. Depois trabalhei no de Castro Alves, num plano habitacional também lá de um branco, de Amélia Rodrigues e outras experiências assim. Pode passar, por favor. Que aí já era também entrando um pouco nesse de entender o que era esse espaço da consultoria, porque ele é tão fechadinho que você vai encontrando essas brechas e você vai entendendo também o que você precisa para se manter dentro desse espaço, né? Que são coisas que na faculdade a gente não aprende. Que às vezes, quando eu saía da faculdade, eu morria de medo de tirar RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, pelo Conselho de Arquitetura. Falei, imagina se acontece alguma coisa, vão botar a culpa em mim. Gente, a gente está formando e aí a gente sai adultos e responsáveis técnicos por aquilo que você produz. A gente tem que assumir esse BO. E aí, só que ninguém conta pra gente como é que faz isso. E que isso é um capital importantíssimo, isso é uma moeda dentro do mercado. E que muita gente coloca, inclusive, esse medo de você se assumir como profissional e responsável por aquilo que você está produzindo, porque isso é uma moeda valiosa dentro do mercado. Então eu tive que ir entendendo isso aí, perdi várias outras, ficaram coisas para trás aí que eu não sabia que eu precisava ter isso, né? E fui perdendo porque não tinha ninguém me dando essas dicas assim lá no momento. E aí você fala, nossa, que legal, né? Várias experiências, então você saiu da faculdade, saiu trabalhando com urbanismo e deu tudo certo. Não foi bem assim também. Como eu falei, precisava de